Animadinho. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ascom Leste, Associação dos Contabilistas do Leste Fluminense. E eu, Flávio Pires, estou aqui apresentando essa mesa que, por sinal, né, muitos contadores aqui de altíssimo nível, esse conteúdo que vai sair daqui, se eu fosse você, não saía, acompanhava até o final e compartilha esse conteúdo, porque vamos falar sobre a importância da contabilidade, os contadores em cooperação numa associação como a Ascom Leste. E nada melhor do que receber na mesa aqui, vou apresentar primeiro as meninas, né? Vamos lá, Juliana, seja muito bem-vinda, Juliana. Tudo bom? A nossa querida Claudete. Olá, queridos, tudo bem? E o Maicon, né, representando aí também. Boa tarde a todos, é um prazer poder aqui fazer presente ao lado de pessoas tão renomadas no mundo contábil e de você, Flávio. Muito obrigado e vamos lá, você também pode fazer parte, né, como eu falei no início aqui, compartilhando e também conhecendo mais da Ascom Leste. O intuito é esse. E falando da Ascom Leste, nada melhor pedir aqui a nossa querida Claudete, que é presidente, né, e ela vai estar contando um pouco mais. E no decorrer, né, vamos estar falando aqui sobre tudo aquilo que a Ascom Leste vem na proposta de fazer dentro aqui da região, tá bom? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade, Claudete, e fala mais para a gente sobre a Ascom Leste. Sim, vou agradecer a todos vocês, porque a Ascom Leste nasceu dessa palavra chamada parceria, né? A gente lá há um tempo já queria movimentar a contabilidade de uma forma diferenciada. E a gente percebe que em cada momento o profissional contábil ele está linkando, né, a vida empresarial, ele está na parte governamental, ele é fundamental em qualquer local, qualquer ramo. Mas o que faltava? União. Quando a gente chega com uma dor numa prefeitura, né, agora não mais num estado, mas enfim, quando a gente tem várias demandas do nosso dia a dia, é muito difícil você resolver sendo uma pessoa física. Exato. Então, nada melhor do que a gente constituir uma pessoa jurídica. E a associação veio para isso. Ela veio para trazer informação, networking, parceria e exatamente o que está acontecendo agora, que são trocas. Trocas de experiências, trocas de valores e o mais linkado de tudo, que eu acredito, é a troca da amizade. Sensacional. E o contador, né, ele tem um importante papel na sociedade. Claudete começou a falar ali, né? Quando nós falamos também, não é só sobre, né, o contador, mas a sociedade, os clientes, né? Cada CNPJ é representado. E é assim, Maicon, fala com a gente aí um pouco mais dessa experiência, né? Que você já tem uma trajetória também contábil. Isso que a Claudete falou, né? Como que é no dia a dia? Pois é, no dia a dia, né, eu costumo não falar somente para os meus colaboradores, mas para toda a sociedade, né, para os clientes, o papel fundamental do contador no dia de hoje. O contador não está mais só voltado em entregar papel, né, aquele contador que antes a gente chamava de despachante. Entrega o papel, entrega uma obrigação tributária e o cliente depois paga os honorários no final. Isso ficou para a época do guarda-livros, né? Exatamente. Era chamado guarda-livros. Hoje, por decorrência da necessidade, né, que urge, né, o contador ele precisa ser consultor. Ele não leva somente aquela contabilidade básica, mas leva também toda aquela conjuntura que você pode levar das necessidades dos seus clientes. Ou seja, tem aquele cliente que chega com uma necessidade de um plano de negócio bem elaborado. O contador ele tem total capacidade para poder fazer com maestria, né? Ele tem a necessidade de fazer um planejamento tributário para o próximo exercício. Isso. O contador, né, mais do que ninguém, tem a total autoridade para poder desenvolver. Você tem aquele cliente que tem aqueles embrólios e tem muito filho, existem muitos patrimônios, e ele tem a necessidade também de se criar uma holding patrimonial. E o contador também é o profissional capacitado para poder entregar toda essa assessoria. Então, é desde o nascimento da empresa, né, aí você vem de forma consultiva, assessorando o cliente no dia a dia
e assegurando não somente o CNPJ, mas também a pessoa física. Então, essa parte de ser ajudador do empresário não é somente a pessoa jurídica, mas também a pessoa física. Toda reunião que eu começo com os meus clientes, eu sempre pergunto em que posso te servir, né? Exato. Qual a tua necessidade hoje? A gente começa de uma forma bem tranquila, quebrando o gelo, mas depois, dentro da necessidade dos meus clientes, eu procuro trazer os nossos valores contábeis, aqueles que nós estudamos com maestria na faculdade, e aí a gente coloca em prática, né? É isso. Esses são os valores, eu digo que são os valores principais para um contador. Agregar valor, ter autoridade, né? Que hoje nós somos detentores de autoridade, não somente para os empresários, mas para toda a sociedade, para a economia em geral, né? Esse é o nosso papel fundamental. E o contador ele tem, né, sido protagonista, né, nisso, né? Vivemos aí contadores hoje no podcast compartilhando aqui através da associação e como o Maicon falou, né, comunicando o valor. O primeiro ouvinte, né, é o seu cliente. É o cliente que ele percebe, porque comunicar não é só falar. Comunicar é você, né, expressar no seu dia a dia, trazer para ele, tornar comum aquele conhecimento que o contador tem. Sair do contabilês para uma linguagem que seja popular e alcançável pelo empreendedor. Eu costumo dizer, aí vem as frases, que todo empreendedor de sucesso precisa de um contador para chamar de seu parceiro. É verdade. E aí, Juliana, como que é assim, na sua relação com o cliente? Como você passa essa mensagem aí? E como tem sido recebido pelos clientes esse papel do contador? Assim, eu sou muito grata por estar, em primeiro lugar, compartilhando essa mesa com vocês e vendo essa nova era da contabilidade, onde a gente consegue sentar, tirar dúvidas, ninguém tem mais aquele negócio de cada um fica no seu escritório, cada um vive aquela sua vida, entrega o DARF para o seu cliente e acabou. Agora tem a amizade entre o contador e o cliente e o contador com outros contadores. Hoje tem a gente compartilha, não é? Eu sempre tive, assim, muito cuidado. Eu trabalhei numa cooperativa de crédito. Então, assim, a gente carrega isso de ser cooperativista, né? Aquele lance de estar sempre unindo, né, forças. Então, eu sempre carreguei isso para o meu lado contador. Eu sou de Friburgo. Então, Friburgo, região serrana do Rio. Os eventos presenciais, né, que antes da pandemia eram presenciais, a gente tinha tudo no CRC, né? Às vezes no sindicato, né? Aqueles eventos, palestras. E eu sempre tive o cuidado de quem era meu amigo de profissão e amigo, fala, tô indo para o Rio, topa aí? Que legal. Eu sempre gostei de agregar. Carona solidária. Isso né? aí. Eu sempre achei bacana isso, porque eu acho que tem para todo mundo, né? Quantas coisas você falou aí que o contador pode fazer? Isso. A gente não precisa estar roubando cliente de ninguém, a gente não precisa estar acabando, como falo, né, os honorários botando lá embaixo, né? Eu ia usar uma expressão aqui, mas não vai ser legal. Né? Eu acho que a gente tem que se unir e valorizar a nossa profissão. É sobre isso. Não é? É um novo cenário, né? Mudou muito. Eu acho isso muito bacana, eu acho muito legal. Eu vou para os eventos, eu pego o WhatsApp das pessoas, eu vou participando de grupo. Gilcimar, que eu conheci o quê? Num curso online. E olha, trouxe ele, né, para o outro podcast, ele estava aqui presente hoje, ele está nos bastidores, mas está aqui. Eu gosto desse lance de estar agregando. E por ser de Friburgo, assim, né, que era uma cidade pequena, um povo mais fechado, vou buscando. E hoje lá o cenário também está mudando, graças a Deus, né? Eu acho isso muito interessante e gosto muito esse estudo tributário que você falando com o cliente. Lá no meu escritório, eu busco sempre, toda virada de ano, ver cliente a cliente, ter uma reunião, fazer assim, a gente pode mudar esse cenário, vamos trocar o seu regime tributário. Eu gosto de trazer eles também para participar, porque fica só a responsabilidade para a gente, e eles lá são os empresários e acabou. É uma parceria, né, Juliana? Eu acho que a gente Parceria tem que são de dois lados, né? chamar Exatamente. eles para a responsabilidade, que a empresa é deles, né? E a maioria quer, não, pode tomar conta aí. Não, você deve participar, você deve entender o que está acontecendo. Aí a gente muda a linguagem E alcança. Né? Porque, na realidade, né, a contabilidade ela traz informação para tomada de decisão. Perfeito. Né? Tomada de decisão. E quem toma essa decisão é o É empresário. empresário. Isso aí. O contador ele tem assim, um papel primordial, é de estar na mesa
trazendo essas informações que eu costumo dizer, né? São valiosas, né? São valiosas e vale muito, por isso que a questão de honorário, nós não devemos ficar, né, aviltando essa questão mas elevando o valor percebido pela sociedade. E isso parte muito dessa cooperação, desse movimento que tem sido falado aqui. Quem está ouvindo aí, pegar essa chave é ouro, hein? O que você vai levar para o seu dia a dia. E você também pode contar, como a Juliana falou, né, nessa cooperação. E a Asconleste está aí para fazer essa ponte. Sim. Nós somos ponte. E o interessante de tudo isso é que a gente percebe que o início da carreira do profissional, ele vem com muitas dúvidas. Muita. Principalmente precificar. Então, às vezes, pega um trabalho exaustivo, de responsabilidade, que nós temos muita responsabilidade, cada declaração não entregue ou com erro é passivo de multa. E a gente sempre fala de multas altíssimas. São riscos, né? Nós somos realmente a profissão que mais paga e tem mais riscos. E esse profissional, às vezes, não sabe, ele não está se inteirando no mercado. Falta orientação. Não é que ele não tem aonde buscar orientação. É que, às vezes, a gente se fecha dentro do nosso escritório e acredita que a nossa demanda é tão grande que se eu sair para uma reunião, para um network, enfim, para um almoço com outro profissional, eu estou perdendo tempo. E aí agrega tanto, né? A gente está sempre aprendendo. Cada conversa que você tem com um colega da área, vem uma novidade. Então, a associação quer fazer isso. Ela quer novamente mostrar. Profissional, saia do escritório, entenda. Seu problema pode ser já a solução do outro, né? Isso. Ou o outro já está com a solução do seu problema. Porque em cada momento da vida a gente aprende. Não existe quem diga, eu não tenho mais o que aprender. E aprendemos uns com os outros. Os outros. E a importância da nossa profissão, como o Magno estava aqui informando, é extraordinária. Se vocês veem, a sociedade cada dia quer o que? Mais transparência. Nós vamos fazer isso acontecer porque o empresário vai tomar uma decisão positiva e assertiva quando ele tiver documentos em mãos apresentados por um profissional contábil que faça a decisão ser concreta. É como vocês comentaram, não é só um CNPJ, tem vários CPFs ali. Então, uma empresa pode fechar hoje porque ela não foi bem orientada. E essa culpa pode ser também do profissional contábil. E a mudança está assim, só começou, né? Essa mudança, como já refletiu, a Juliana falou bem aqui, o Maico também, do que tem acontecido, o posicionamento do contador, torna a dizer, né? Essas informações são valiosas, então eu chamo, não é escritório, eu chamo laboratório, porque são dados compilados gerando informação. Então tem uma transformação ali de simples dados para informação que ajuda na gerência, né? E se você se atentar, ultimamente tem falado muito, as empresas têm se atentado para isso, porque cada dado, cada informação é valiosíssima, como eu já disse aqui, e as empresas também estão, a questão da evolução patrimonial, né, que tange também a nossa atividade, a questão de o equity, lançamento em bolsa. Pensa você, né, que tá ouvindo, até como empresário, né, quando você vai investir numa empresa, se você tiver a oportunidade de investir, em base em que você toma essa decisão? Como você avalia isso? Então, o contador é aquele que transcreve, né? Você olhar para um balanço. E eu tenho muito... Isso sempre, né, desde a minha formação, esse olhar para você trazer essa informação, alcançar a toda a sociedade. Porque é uma engrenagem, né? Tem ali um empresário que é importante para a tomada de decisão diária. O governo, ele precisa, né, para poder também apurar, a transparência, né? E a sociedade que também é investidora, que hoje tem crescido investidores que também aportam ali dentro das empresas. Então, a contabilidade está fazendo o elo disso tudo. E assim, como profissionais contábeis, nós queremos reforçar, a Claudete falou bem aqui, sendo elo e associações como essa, onde profissionais possam compartilhar dessa ideia, como eu estou falando aqui, e trazer um movimento para a sociedade. Você concorda com isso, Juliana? Com certeza. Com certeza, gente. Cada vez mais é agregar, juntar as informações, juntar pessoas, né? E demonstrar também a nossa valorização, né? A gente está se valorizando a cada encontro. Melhorou bem, né? Flávio, pegando um gancho aqui no que você está explanando, né? Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com um cliente
Vou contar um estudo de caso aqui. Muito bom, isso é bom. Isso é bacana. Prática. Isso é ótimo. Tive uma reunião com um cliente, né? Ele tem uma rede de clínicas odontológicas, de uma franquia, não vou falar o nome, por questão de ética. Perfeito. Também fazer propaganda. E ele foi lá no escritório porque ele estava querendo comprar uma outra franquia de um outro negócio, de um outro nicho. Enfim. E ele foi no... Contador. Pedi para ele trazer o fluxo de caixa dessa empresa. Falei para ele, olha, a gente vai ter que fazer um trabalho de valor eixo, né, para poder saber o valor dessa empresa, até para saber se você vai comprar por um valor adequado, analisar as certidões para ver se estão todas em dias, né, ver a questão de passivo, enfim, te dar uma retaguarda contábil para você poder ter a tranquilidade de comprar. Tá bom. Aí ele colocou na mesa uma outra situação, fora essa. Maicon, mas eu não tenho todo o valor para poder aportar, para poder comprar esse negócio. Só que ele tem algumas empresas já em movimento. E hoje a gente tem um Pronamp. Eu falei, não, a gente tem um Pronamp. Tem uma linha de crédito já disponível para você. Eu liguei para o gerente, entrei em contato com o gerente, passei as informações dele, né, do extrato simples, disponibilizei. E automaticamente ele já liberou. Falei, olha, está aqui liberado. Aí ele, perfeito, sai daqui com tudo resolvido. Ele foi no lugar certo, falou com o profissional certo. Exatamente. Mas a importância também da documentação que ele levou para você, para fazer a avaliação, Perfeito. né? Perfeito. Todo esse elo, então... Tudo faz parte dos bastidores, né? Foi muito bom o Maicon levantar isso, porque realmente trouxe na prática aquilo que eu falei aqui, que realmente o contador e a sociedade às vezes não se atentam, né? Não sabe disso. Eu tenho me posicionado como um contador que resolveu comunicar valor nesse sentido. Quando eu penso, não é só o Flávio Pires estar ali falando, mas trazendo essa clareza à sociedade de como o contador pode contribuir para a sua vida. Empreendedor, né, empresário, até funcionários, enfim, aquele que pensa, aspira a empreender, investidor. E nessa engrenagem, como o Maicon falou aqui, a tomada de decisão na informação, a viabilidade do negócio pela informação e também tendo aí a questão de estar com as certidões, tudo correto, né, com os balanços, com as informações de faturamento. O banco viabilizou esse crédito porque... Capital de terceiro. Capital de terceiro. Ele vê ali o risco, né? E aí, com base em que ele vê o risco? Então, você que está assistindo, compartilha aí, de repente, para aquele seu cliente que não entende muito o que faz, o contador. Nós estamos aqui para cooperar. E você também, né, contador, que tem sentido dificuldade em enxergar tudo isso, vem para as Ascom Leste. E continuando aqui o assunto. Não é isso, Claudete? Com certeza. Antigamente também a gente tinha uma prática de não... Você falou sobre a comunicação, não ter essa sintonia com o cliente. Achava que, eu vou fazer, vou executar, ele não precisa saber, ou senão eu vou gastar meu tempo tendo reuniões periódicas. E a gente sempre aconselha fazer esse tipo de reunião. E principalmente na associação, na parte de gestão, tanto pessoal quanto empresarial, a gente está linkando. Porque o profissional não entende, às vezes, dentro do seu escritório, que se ele passar toda a sua demanda, aquele empresário, cada dia vai mais valorizá-lo, né? Se você disser, olha, se de repente você não entregar uma DCTF web, você vai ter uma multa de tanto. E ele vai entregar a documentação da forma que você pediu. Você traz uma contabilidade mais tranquila para dentro do seu escritório, automaticamente menos problema. A gente está aqui para isso. Mostrar ao profissional contábil e os escritórios também, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa falar a respeito disso, que tudo é comunicação e informação. Aí a tecnologia vem só para agregar, né, gente? Facilitou bem, né? Muito. Isso que eu queria falar, né? A Juliana já puxou, facilitou, porque eu sempre pergunto, né? Para você, a tecnologia, ela ajudou, né? No seu escritório. Eu quero ouvir aqui, né? A Juliana começou, a Juliana e o Maicon. Demais. Nossa, assim, acelerou tanto para um lado quanto para o outro, né? Que aí o cruzamento de informações fez com que a Receita cobrasse mais da gente também, né? Já que vocês estão fazendo isso, me dá mais essa informação aqui, vamos facilitar aqui para eu cruzar esses dados. A própria necessidade também veio por decorrência da Covid, né? A Covid nos ajudou muito nessa questão da gente estar mais online. Eu digo isso em relação à parte da legalização.
né, que ainda tinha processos tão burocráticos, Físicos, de né? necessidade de ser entregue fisicamente, e cada uma prefeitura com a sua particularidade, né, que era algo Nossa, demorava muito meses, 9 meses, era dificultoso, quase um parto, né? muito moroso, né, para todos os profissionais contábeis. Você ia na prefeitura de São Gonçalo, tinha uma particularidade. Você ia na prefeitura de Duque de Caxias, tem uma outra particularidade. Continua ainda um pouco, né, essas particularidades, mas pelo menos a parte da informatização, da tecnologia, veio para poder acelerar, né, os nossos processos e os nossos desenvolvimentos, né? Hoje eu não tenho mais a necessidade de estar lá presente para poder entregar um processo, para poder dar entrada, porque demorava uma eternidade. Então, criava-se morosidade em toda essa parte do processo, e hoje a gente já tem essa facilidade de startar um processo em 2 minutos para você poder protocolá-lo e aguardar a sua liberação. Isso é importante, né? A gente tem, esse é um gancho de valor, né, que veio para o profissional contábil, né? A gente consegue botar isso aí como um elo forte. Exato. Esse trabalho aí, né, foi de cooperação, né, Marco? Exato. Você vê ali naquela... E os profissionais se colocaram à disposição. Eu vejo que a própria Juscerja, vale registrar aqui, né, que a Juscerja, ela, né, evoluiu bastante, a questão da integração, regime, dentro dos municípios, o conselho fazendo um trabalho incansável com profissionais. Temos que falar, né? Nosso presidente foi... Incansável. Um divisor, né? Foi. Ele é muito acessível, né? Isso. Merece os parabéns. Né? Merece demais. E conhecia, né? Ímpar, né? Ele conhece ali, né? Ele tem um escritório de família ali de anos, né? Isso. Mais de 50 anos, enfim. E sabe das dores e também do empresário, porque o empresário às vezes fala, o contador resolve, mas ele nem sabe como. Claudete falou aqui de você passar de comunicação, né? Passar para o cliente, quais são as exigências. Eu tenho uma prática, né, de falar para as pessoas, o combinado não sai caro, né? É verdade. E aí falar, aquela reunião inicial que você passa para ele o que... mas eu não quero saber. Não, para você saber, a sua empresa nasceu, aqui, parabéns, você tem o CNPJ. Mas agora você tem obrigações também. Eu costumo fazer associações, tá? É importante, assim, eu gosto, assim, de passar para o cliente, tipo manual para ele, né? Assim, aqui tá as suas obrigações e as minhas obrigações. Só que cada um tem seu direito, cada um tem seu dever, né? Uma troca, né? Não só a nossa, né, entra a troca, mas também o governo que está de olho. Né? Não é? E assim, tem as multas são caras, né? E vão recair sobre quem? Aí vai depender do cliente entregar ou a gente que marcou bobeira. Por isso que é importante, a cada dia o cliente está próximo, né, do contador. E o contador está próximo do cliente, né, que é o principal. Buscar, fazer reuniões bimestralmente ou trimestral, né, para poder levar a necessidade, aquela que você tem de imediato para o cliente. Por exemplo, você está iniciando a parte de abertura de uma empresa. Quais são as particularidades? Quais são as necessidades? Precisa de um responsável técnico para poder se fazer presente naquele quadro societário? Né? Qual é a necessidade? Perfeito. Matou esse primeiro ponto, que é a legalização. Primeiro, vai para a ambientalização. Faz o cliente conhecer o escritório. Faz o cliente conhecer a sua rotina. Faz o cliente conhecer o que um profissional contábil faz. Né? Quais são as suas tarefas? Olha, eu tenho que te entregar essa conformidade, mas para isso eu preciso que você me envie essas informações. Somente com essas informações eu consigo validar o fechamento da tua folha. Eu vou te entregar a folha de pagamento. Em seguida, eu te entrego a guia do FGTS para pagamento. Depois eu vou partir para a parte dos impostos. Preciso dessas informações. Preciso que você emita as notas fiscais desta forma. Me envie toda a documentação em tempo hábil para eu poder fazer o fechamento contábil. Então, eu chamo o cliente para ele poder entender o valor do contador. Né? E, acima de tudo, dizer para ele, olha, se você não me entregar, eu não vou conseguir te entregar uma boa contabilidade. Para eu poder te entregar uma boa qualidade, uma contabilidade de qualidade, com as informações fidedignas, né, que refletem, são os princípios contábeis, eu preciso que você me entregue a parte documental, né, para eu poder fazer toda a parte da escrituração. Eu preciso que você me envie os FX para poder fazer a parte da contabilidade. Eu preciso que você me passe todas as informações para a gente poder criar a tua rotina, a tua ambientalização. E aí eu consigo trazer aquele cliente para o nosso escritório. Porque às vezes a gente pega aquele cliente que tem aquela cultura enrolada por ser comerciante. Né? O brasileiro em si, ele já tem essa dificuldade de Ninguém empreender. recebeu uma formação, né, de ser empresário. Né? Então, quem é que tem que levar, educação, né, esses pilares, essa educação para o cliente? É o contador. Ele é o profissional que tem essa responsabilidade.
de educar o cliente. E você falando assim, alguns querem, mas eu tenho muito trabalho. Eu torno a dizer a questão da tecnologia, né? Você apontou aí a questão das aberturas, que facilitou bastante, né? A Juliana também falou aqui também das obrigações, mas também que o fisco ele está mais ao tempo, né? E com isso, você investindo na tecnologia, te tem aquele tempo que você tinha que ir lá na repartição ou que tomava o seu tempo, você passou a ter para gerar essas informações, ser um consultor, se posicionar, como você falou, né? Exatamente. E ser acessível para o seu cliente poder ter como parceiro. O empreendedor de sucesso tem um contador para chamar de seu parceiro, hein? E aí eu vou dar uma dica. Ele falou realmente, linka muitas coisas, né? Isso. A gente passar para o nosso cliente como ele deve se comportar. Mas o grande interesse nesse início, e às vezes alguns profissionais esquecem, é de fechar o seu contrato de prestação de serviço. Perfeito. E eu vou dizer para você que É está nos arriscado, assistindo agora. Primeira coisa, explique os trabalhos, os prazos e as formas dentro de um contrato. Estabeleça da forma mais clara possível. Gaste muito tempo com isso, porque a gente responde, né? A responsabilidade civil do contador é grande, né? A gente tem, às vezes, recebido... em São Gonçalo eu também faço parte, como delegada lá do conselho, da região, algumas reclamações de profissionais que estão retendo documento nos dias de hoje. Aí a gente pergunta, o senhor tem o contrato de prestação de serviço para que possamos analisar ou poder orientar, porque é a sede quem faz esse protocolo? Ele nunca me deu. Foi tudo apalavrado. Então, profissional, para você poder se resguardar, até mesmo, né, de ser chamado no Conselho de Ética e poder responder de uma forma clara e objetiva, primeiro pense no seu escritório. É você quem está lá. Então, reguarde-se com documentos hábeis. O contrato, mais do que nunca, é a melhor forma. Perfeito. Perfeito mesmo. A associação ela pode ajudar nisso, né? Sim. Pegando um gancho, até mesmo você analisar, né, friamente com o cliente todas as cláusulas desse teu contrato, bater com ele cláusula por cláusula para ele poder entender bem quais são os deveres dele como cliente e quais são as suas obrigações e as suas atribuições como contador. E também para bater a questão do 13º salário, que normalmente a gente cobra. Essa questão Isso é polêmico, E é isso sempre polêmico. Não polêmico. usa essa palavra. Quem fala, eu também não tenho, enfim. E eu gosto sempre de bater com os nossos clientes, né, nessa primeira reunião, e eu deixo claro. Pergunto a ele em quantas parcelas ele quer pagar, se ele quer diluir dentro do próprio honorário mensal, se ele quer pagar em 2 parcelas, né, para deixar ele já ciente, para ele depois não dizer que foi pego de surpresa. É a pior coisa. E é isso aí, a associação vem trazendo até alguns modelos, a gente está fazendo esse trabalho de implementar formulários, né, no nosso site, estamos buscando parcerias, então daqui uns dias novidades virão. Né? É importante você linkar. Nós temos associações, vamos dar alguns benefícios para os nossos associados. Isso é bom, né? A gente está buscando. O trabalho é intenso, é um trabalho, eu gosto muito, é maravilhoso. Tenho que agradecer a todos, na verdade. Gilcimar, Paulo Alves, Flávio, vocês. Nós temos 2 pessoas que também não estão presentes, que Kate também faz parte da nosso grupo de diretoria. E assim, a gente vai cada dia pensando no como pode transformar ou mudar a realidade do profissional contábil. Vamos trazer, então, alguns benefícios, vamos trazer mais informações, vamos trazer palestrantes, enfim. E principalmente a área social, que agora é o nosso grande objetivo, né? Tem muitas pessoas precisando aí, a gente tem uma experiência tão grande, por que não passar para quem não tem condições de estar aqui, né? Muito bacana. Bacana. Muito legal. Muito legal. É Pegando um gancho, né, Flávio, que é minha presidente, do que você falou em relação à guarda de documento, retenção de documento, até mesmo o que a associação, né, pode fazer para esse tipo de profissional, aquele profissional que tem que se qualificar, né, que normalmente ele cria aquela dificuldade de achar que o cliente está indo para um outro contador,
mas ele não está olhando para si próprio, ele não está se autoanalisando. Será que eu estou entregando bom trabalho? O que causou nessa? O que causou? Qual foi o motivo? Será que eu estou deixando em desejar em algum ponto, né, como profissional? E aí buscar a associação, né, para poder se fazer presente, se fazer parte, para poder aprender, se desenvolver como profissional, né? Porque a cada dia a legislação ela muda, existem particularidades. E se a gente não buscar o conhecimento, né, não tiver atualizado, não tiver aquela... Pelo menos eu gosto de estar sempre olhando aquele site Econet, né? Todo dia para poder me atualizar. E, fora isso, buscar os contadores amigos também para poder entender o que está se passando no mundo contábil. Né? E todo dia tem novidade. Tem. Exatamente. A cada dia Todo tem uma dia. novidade, tem uma particularidade. A cada dia está mudando. E isso é importante. É se fazer presente na coletividade para poder se desenvolver a cada mais como profissional. E isso enriquece a nossa profissão. Ter a humildade de entender, eu preciso aprender, eu preciso evoluir. Não é para mim, é para minha profissão, é para o meu CNPJ. Exato. É. Então tem que entregar mais. Para poder entregar mais, eu tenho que estar ao lado de pessoas capacitadas. E para isso existe a associação. Que faz o elo, né? Faz o elo. Essa ponte, muitas vezes, da capacitação, do envolvimento, do engajamento, do treinamento, você precisa ter diariamente. Eu sempre dou a dica para os profissionais que converso, gaste, que eu não posso nem dizer que é gastar, mas enfim, invista pelo menos 30 minutos da sua manhã, porque a cabeça está mais fresca, para o estudo. E para o empresário, invista sim no honorário contábil. Saiba que você pagando um profissional qualificado, menores problemas você terá. E a associação vai fazer esse link, com que esse profissional entenda qual a sua importância, né? Qual é a forma de precificar, qual é a forma de se colocar. Porque a gente também tem esse lado, né, gente? O contador, ele tem que se apresentar bem, ele tem que falar bem, e ao mesmo tempo ele tem que entender a linguagem do empresário. Ele não pode falar termos jurídicos, contábeis, para uma pessoa que não vai entender. Exato. Então a gente tem que saber se colocar. A associação está trazendo exatamente isso. Muito bom. E ver isso na prática, né? A Claudete falando assim, que realmente faz isso no dia a dia, mas ali na associação é um ambiente, é uma ambiência, né? Para isso, né? Aí você vê, quem está assistindo aqui, ter a oportunidade de se conectar com o Maicon, com a Juliana, ver que são profissionais, né? A própria Claudete, que é super acessível, né? Que estão dispostos assim, a colaborar. Isso ajuda, tem aquela, juntos somos mais fortes, né? Até mesmo no dia a dia, você sozinho, o dia a dia vai desgastando. Às vezes, nós falamos de trabalho, mas também, igual antes aqui, nós estávamos conversando de vários assuntos. Isso aí também é uma forma de você, né, sentir que o outro profissional ele tem suas dores, mas ele supera essas dores. O que ele faz? Eu, particularmente, gosto de esporte, né? Se quiser trilhar, fazer trilha, Às vezes, né, o Maico também é parapente. Sim. Parapente. Nos encontramos outro dia também. Você vê, cara, contador no final de semana vive. Então, a Asconleste também vai promover isso, né? Sim, Momentos tem que como viver, esse, né? né? Senão o AVC é certo na semana seguinte, né? E tem alguns profissionais que eu sinto, né? Até questão aí relatando aqui. Por muitas das vezes, eu indo lá pro CRC, às vezes num sábado, o dia todo, um curso. Lógico, tinha um curso, mas aquele cafezinho ali do intervalo e o almoço ali... Vale super a pena, né? Era uma conexão onde nós começamos a construir amizades. Valoroso. Né? E ali, no ambiente, como a Asconleste também vai promover esse ambiente de você ter esse contato, você, lógico, né, vai agregar ali o conhecimento, mas também a conexão, network e profissionais, como nós vimos, né, tem vários, né, segmentos. Maicon falou aqui no início aqui de várias atribuições que o contador tem. E aquele que se especializa, né? Tem um que vai para a área tributária, outro que vai para a área de DP, tem gente que gosta, né? Vai ali, enfim. E você trocando essas informações ajuda até os seus colaboradores. Eu já presenciei isso. Com certeza. De escritórios que falaram assim, cara, se o teu colaborador está com dificuldade, né? Passa meu telefone para ele. E o colaborador consegue falar ali com um profissional de confiança, seu amigo, um profissional que está associado, enfim. Está ali cooperando, ele ajuda o seu time. Olha isso. Pode dar até treinamento. A associação ela já vem com esse link também, tá, Flávio? A gente não pensa só no empresário, a gente pensa realmente no corpo. E o corpo é o colaborador. Exato.
Sem o colaborador, nós não estaríamos aqui agora nesse podcast. Ele também é essencial na nossa vida, né? E a gente também quer fazer esse tipo de treinamento, quer fazer uma interação, pode dar spoiler, né? A gente tem uma programação para vir. E é sempre linkando os dois. Porque, afinal de contas, eu comecei sendo uma colaboradora. Então, eu sei das dores. Vocês devem também ter começado assim, né? E a gente sabe como é fundamental tê-los ao nosso lado, né? Para que eles também possam vender o produto que somos nós, contabilidade, porque ninguém vende uma coisa se não acreditar. E a nossa geração não foi ensinada a vender, gente. Não. É do paradigma, né? Não mesmo. Não. Até sobre isso é... O que está acontecendo aqui hoje? Nós não fazíamos. Né? Essa podcast, nós não fazíamos uma postagem. Juro que eu ainda tenho algumas dificuldades no Instagram. De vez em quando eu falo, Paulo e Jucimar, me ajuda aqui alguma coisa. Porque a gente passou por uma geração tão rápida da tecnologia ser implantada, que muitas vezes a gente dormia de um jeito, acordava com outra coisa, com outra demanda. Enfim, e o nosso colaborador tinha que ter esse papel também de estar junto. Né? E a gente tinha que fazer esse treinamento também com ele. Então, mais do que nunca, ele também é o sucesso. E eu vou te dizer que ainda, se eu não posso, se vocês me permitem, o nosso maior tesouro no escritório é o colaborador e o cliente. Perfeito. Né? Porque sem essas duas... É o time, essas né? chaves, né? Não acontece. Pegando um gancho aqui, e você, contador que está nos vendo, né, assistindo esse podcast, se quiser se empoderar, buscar mais essa parte de conhecimento, se quiser buscar mais essa parte de criação de autoridade no Instagram, procure o nosso amigo aqui do Estúdio Podcast, né, para fazer também o teu podcast. Isso é importante, que você também se mostre os seus valores, mostre o teu trabalho e crie a sua autoridade, né, dentro do seu nicho, sendo especialista. Eu digo sempre que existe dois tipos de contadores, aquele que se especializa em criar a tua própria autoridade e aquele que fica navegando naquele oceano de buscar cliente efetivamente que quer simplesmente pagar o honorário o mais barato possível. Se você continuar trabalhando dessa forma, focado naquele cliente que só quer pagar, vai entrar pelo valor, né, do honorário, você vai ter uma rotatividade muito grande e cada vez mais você vai perder mercado nos dias de hoje. Ele vai entrar pelo preço, não vai pelo entrar pelo valor preço. do trabalho. Sai também pelo Ele vai preço. entrar pelo preço. Ele vai entrar pelo mais barato. Aí vai para digital, né? E se amanhã ou depois ele conhecer um outro que vai pagar mais, que cobre mais barato, ele vai embora. Não tem jeito. Então você não vai fidelizar esse cliente. Com certeza. E para o profissional isso desgasta, né? Até desconecta do propósito e desgasta, porque essa rotatividade, tudo isso, e ele acaba desacreditando, né? Da própria missão dele, né? Desanima, porque assim, a gente também tem um investimento alto. É muita tecnologia chegando. Isso daí é o custo de um escritório, né? Exatamente. Que As colegas conseguem bacana. ajudar esses contadores, né? Que ainda estão nessa visão de simplesmente trabalhar para um cliente que só quer estar lá focado num pagamento do honorário que seja o mais barato possível. Você consegue mudar Por isso que a visão gente desse contador? tentamos, realmente. Que é uma coisa, também uma questão cultural, né? Porque Então às tem vezes que a trabalhar. decisão é dele, né? Mas a gente mostra os caminhos. Você coloca instrumentos à frente, você coloca a tecnologia à frente, qual é a ferramenta que você utiliza, você consegue demonstrar para aquela pessoa que ela tem condições de melhorar, né, o seu dia a dia com o que temos no mercado. Mas tem gente que resiste, tá? Muito, Tem né? uns que não. A cultura ainda é complicada para você colocar tudo em ordem, mas o nosso papel é tudo isso aí. A Asconleste, ela vem com uma pegada, gente, que ela é de transformar. Se você é um contador, empresário contábil, técnico contábil, eu vou frisar, técnico contábil. É importante. Muita honra, né? Porque às vezes ele não se sente pertencente. Você é um contabilista e a associação para todos. Se até o aluno, né, o estudante de ciências contábeis tiver vontade de estar participando dos nossos eventos, ele é muito bem-vindo. Nós estamos criando futuro. Essa conexão é para o futuro. Né? Não somos fechados. Ao contrário,
quanto mais falar da nossa associação, mais força nós vamos ter, mais representação vamos ter e mais valorização também. E com isso, né, Maicon? O que nós vamos fazer hoje? Aderir às Conleste, né? Aí, ó. Isso aí, ó. Tá Mais sendo associado, gravado, hein? Mais associado. Comprometimento, hein? E é sobre isso, muito bom. Comprometimento, né? E com tudo que foi falado aqui, é de verdade. Eu vejo isso, né, Claudete, quanto aos outros diretores e os associados também. Esse ambiente sendo criado depende de nós. É levantar, né, e decidir, cooperar e realizar. Não precisa de muito. Na verdade, a gente só precisa realmente passar para um amigo que esteja também necessitando de qualquer informação, ou até mesmo de bater um papo, de almoçar, enfim. Só precisamos passar que a Asconleste existe, está aí para ajudar, para diferenciar e principalmente qualificar cada pessoa que queira vir até a associação. E esse podcast vai te ajudar nisso, hein? Você que está ouvindo aqui, compartilha para aquele amigo, envia. Fala, ó, existe uma associação que está aqui com uma proposta e tudo que foi falado aí, só envia. A pessoa vai querer se associar, vamos deixar o link também, né, para a questão de associar. É bom a gente frisar que a associação ela tem um local que pode atuar, né? Então, Niterói, São Gonçalo, Isso. Maricá, Rio Bonito, O toda Leste essa Fluminense. região do leste fluminense nós podemos aceitam estar. de todas as regiões, até a da Serrana. hein, Até gente? da Serrana nós estamos conseguindo, é muito orgulho. E é um valor simbólico, né? É um valor simbólico, R$ 25,00 por mês. Gente, E, sinceramente, para apresentar um trabalho de excelência, a gente sabe que ainda não chega a esse... Não chega um café, digamos, às vezes, né? Verdade. E você paga por mês para ter direito a uma série de vantagens que também vai ser colocado lá no site. E é isso aí, Legal. vamos agregar valor. E quando o assunto é bom, o tempo passa rápido, hein? Passou Já rápido. estamos Uma pena, aqui... né? Passou mesmo. Já estamos caminhando aqui por fim, né? E desse final eu quero aí as considerações. Legal que a Juliana já falou que vai se associar, mas assim, as considerações finais dessa experiência, o que você, né? Fique à vontade aí e fale com o público. Gente, conheci a Claudete hoje. E assim, parece que é uma amizade de infância, né? Então você já se sente em casa, ela nem tinha me convidado, já estava me oferecendo. Já estava falando que já ia me associar. E agora, estou aguardando também Viviane, hein? A Viviane de Rio do Ouro, aquela de Niterói de Rio do Ouro. Já tem o nome, hein? Será a próxima associada também. Vai lá, Maicon, agora é você. gostaria também de agradecer a todos, né? O Flávio, um amigo, né? Pessoa fenomenal. Ju, te conhecendo hoje, né? Verdade. Mas aí já prazer somos uma poder estar associação, aqui. já. Já Esse podcast já virou associação. Exatamente. Claudete é uma querida também. Eu digo, da última vez que nós conversamos, eu falei, olha, eu não conheço uma pessoa mais tão sortuda quanto você. Ganhadora de rifa nata, desde pequena. Tem que colar com ela. Participou agora do evento, ganhou uma viagem para os Estados Unidos, para voar de passear caça. de jatinho, né, de caça. De caça. Vai ser a única brasileira. Eu falei para você, vai ser a única brasileira a passear de caça. Bacana, hein? Associação, vocês vão ver a filmagem em exclusividade. E ela- Se associem para Ó, ver. cola com ela que ela tem sorte, hein? Então, só para finalizar, eu gostaria de dizer que é uma honra poder me fazer presente aqui ao lado de vocês, né, nesse podcast, com todas essas informações que eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para muitos profissionais. Então, você que está nos ouvindo, está nos vendo, né, guarda isso dentro do seu coração, se afilie, né, que eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios, você vai ter uma evolução muito significativa na tua carreira profissional e isso daí só valoriza o coletivo, né? Pensa sempre na nossa profissão acima de tudo, né? Além de você se profissionalizar, buscar mais conhecimento, você vai agregar valor para o seu cliente e para toda a sociedade. É isso daí que eu acho que é o nosso papel e é fundamental a gente diluir, né, para todos os contadores, para que a gente consiga cada vez mais elevar o nosso nível de profissional. Isso é enriquecedor para a nossa profissão. Eu espero que um pouquinho do nosso tempo, né, que nós levamos aqui, que a gente tenha conseguido transmitir essa mensagem para você, né, e agradeço aí mais uma vez a todos aqui pela oportunidade. E a nossa querida Claudete, consideração final. Quero agradecer a todos, em especial a Juliana, Flávio, que cedeu esse lugar maravilhoso.
Flávio. Flávio e o Maicon. É o Maicon. Não, a Juliana e o Flávio. que são os detentores desse perfeito. estúdio maravilhoso. Na mesa nós temos o Maicon e o Flávio, né? Jucimar também aqui, tá filmando, né? Nosso Nosso blogueiro. podcast. E nosso blogueiro. E dizer que não é só receber, nós também temos que doar. Então, a associação, ela vem com esse link, né? Dizer a vocês que eu fico honrada por tê-los nesse momento, com essa troca maravilhosa, que vocês vão vir para a associação com certeza para poder agregar e dizer a todos que queiram. Nosso papel de transformar, nosso papel de fazer com que o mercado nos venha de uma outra forma, só depende de cada um. Exato. Nós temos um conselho que como falaram aqui, né? Muito bem falado por Juliana e Maicon, que nos ajudam. Nós temos uma associação que também pensa diariamente em como fazer para mudar o cenário, né, do profissional e fazer com que a vida fique um pouco mais leve. E só basta você vir. As Só portas basta estão você abertas. se associar. Verdade. Muita coisa boa vai acontecer, tá? O que depender de nós, só coisas maravilhosas e transformadoras. Sensacional. E eu aqui, né, encerro agradecendo essa mesa. O que falar dessa mesa? Eu falei no início, né? Alto nível aqui, né? E você também, em breve eu espero você aqui. Agradeço aí o Estúdio Podcast, grava aí porque você pode estar aqui. Como eu sempre digo, cada um carrega algo de grande valor, então faça chegar. Não fica só com você não, pode começar na associação, no seu escritório e estar aqui gravando um podcast. Sucesso a todos, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.